Só aqui, vai que, né? Faz tempo que o Emerson tinha postado. Deixa eu só copiar aqui rapidinho. Posso fazer uma pergunta antes de rapidinho. começar a aula, Gustavinho? Diretório copiando. Gustavo? Pronto. De novo. Bom, pessoal, seguindo Não, tá me os ouvindo? capítulos lá, não sei quem teve tempo de dar uma lida nesse capítulo de hoje, que é sobre capital estrangeiro. Quem leu hoje? Só para a gente ir interagindo também, não ficar um monólogo. Bastante gente. Impressionado. Deixa eu fazer só Então, uma pessoal, a pergunta gente antes de vai você falar sobre começar. investimento estrangeiro, é o 5º capítulo dos 6 lições, é a 5ª lição, é o 5º dia de palestra do Mises na Argentina. E ele começa falando... Deixa eu compartilhar minha tela, que eu acho que vai ficar melhor. Vocês estão me escutando? Você me dá um feedback, por favor. Eita. Agora que eu vi que eu tô sem meu áudio. Vocês estão me escutando? Estamos escutando. Sim. Beleza, obrigado. Eu estava com o volume baixo no fone aqui. Vocês estão me escutando? Sim. Posso fazer uma pergunta antes de começar, Gustavo? Claro. Até que ponto é nessa questão da Covid? Deixa eu tentar me explicar. A população vai ser obrigada a usar a máscara, todo mundo. Até que ponto não usar é uma questão liberal, não usar é uma questão de desobediência civil, não usar é uma questão de ter opção, e eu estou prejudicando todo mundo? Deu para entender a pergunta? Deu. Você está perguntando para mim ou para o grupo? Nossa! Pro grupo, geral. Perguntinha fácil. Eu acho que o cara pode usar. Mas é como cinto de segurança, Sandra. É como cinto de segurança. No início, ninguém queria usar também. Vocês são jovens, vocês não lembram disso. Acho que aqui só eu e talvez o João lembre. No início, também, nós né? crescemos. Vamos combinar, né? Nós crescemos sem cinto de segurança. Faz 10 anos, pô. Sei lá. Cinto de segurança na traseira do carro, pô. Nós não tínhamos cinto de segurança. Agora tem cadeirinha obrigatória. Minha filha cresceu sem cadeirinha, mas hoje é impossível. Então, eu acho que a máscara, cara, tá nesse conceito, sabe? Não tem jeito. É por aí. Não tem que usar, não é questão de liberal, não. Porra. Já determinaram. Placa é a mesma coisa, é tudo igual. Eu acho que, lembra, não tinha ABS, os carros não precisavam ABS, não precisava airbag, agora, graças a Deus, já precisa ABS, airbag. Eu acho que é nisso, sabe? Vai usar máscara. Facilita roubo, facilita invasões, é bom também. Assim, O Gustavo cortou. mas, tendo em vista os... Você sumiu. Tá escutando agora? Tá. É que eu cancelei a apresentação, compartilhamento de tela. Se fosse seguir uma ética libertária, não digo nem liberal, libertária, eticamente eu considero que seria errado a gente obrigar alguém a usar máscara, porque a gente está assumindo que a pessoa está doente ou tem capacidade de transmitir uma doença. É igual quando a esquerda fala que é um potencial, todo homem é um potencial estuprador. Não, não é verdade. Nem todo mundo é um potencial transvetor de uma doença. Mas eu acho que a gente está agora sendo um pouco mais pragmático, acho que a gente tem coisas tão mais importantes agora que, como partido, a gente tem que lutar, e eu deixaria passar uma questão dessa na Câmara, por exemplo, eu não brigaria, eu defenderia outras coisas, tentaria mais fiscalizar o executivo agora do que brigar por proibição de usar máscaras ou não. Beleza, obrigada. Vamos lá, Gustavo. Vamos lá? Bom, beleza. Vou compartilhar minha tela aqui, então. Se alguém quiser falar alguma coisa, essa é a hora. Porque depois que começar, tem multa. Daí a multa é R$30 que tem que ser doado para o diretório municipal. Ô, professor, não tem chat nesse negócio aqui? Tipo, você vai falando, as pessoas vão escrevendo? Deixa eu ver. Cara, eu não sou professor. Normalmente tem, cara. Eu uso no trabalho. E tem sim. Só que aqui eu não tô achando. Agora eu não sei se é porque eu não tô logado, eu tô como convidado. Ou não, mas em geral, aqui aqui tem uma dos opção botões que de só embaixo. os membros da equipe podem conversar.
exato. Aqui O fala roster assim, tem só que os ter- membros da equipe podem conversar. Peça ao proprietário de equipe para tornar você um membro. Exatamente. Eu Então, tô é o como. Então, que tem que tornar a gente membro. não, Tô quem é o administrador disso é o Emerson, então eu não consigo também. Não é o Emerson. Facilitaria, porque em vez de ficar te interrompendo, você já vai vendo o que as pessoas estão escrevendo. Não, mas pode interromper. Eu só falei isso para a gente começar Tá bom. o tema e depois. Mas só foi para uma exceção de saco, não foi nada Fechou. sério. Não. Mas me interrompam, tá? Não me deixe falando sozinho, que é ruim. Bom, Ok. então vamos falar sobre capital estrangeiro. E isso é um tema um pouquinho diverso, principalmente quando a gente fala de capital chinês, mas eu acho que vale a pena a gente debater sobre isso. Então foi a 5ª palestra do Mises, na Argentina. É investimento estrangeiro, na verdade. 5ª lição. Eu não vou falar a página, porque a gente tem páginas diferentes. E o microfone de alguém está aberto aí. Ah, é o meu. Tranquilo. Só deixa eu recapitular um ponto aqui. O Mises começa falando sobre o programa de liberdade econômica e depois ele fala um pouco sobre a balança comercial, se uma balança comercial positiva é boa ou ruim. Para vocês, a balança comercial negativa é boa ou ruim? Comercial negativa? Qual que é o conceito de balança comercial, primeiro? Todo mundo está Importação e exportação. Exato. Seria ruim se a gente tivesse uma balança comercial negativa, por exemplo? Necessariamente seria ruim, uma coisa ruim? Ou seja, está importando mais que exportando? Isso, está importando mais do que exportando. Depende da tua capacidade de pagamento, não é problema. Exato. Relativo. Não é Acho que problema. depende do que você está importando também, né? Não é problema. Do ponto de vista liberal, não é problema. Exato. Do ponto de vista liberal, não se tem problema. Ele fala até um pouquinho mais para frente, mas tudo bem. Não é um problema, porque às vezes você está importando produtos para se industrializar também. Não necessariamente você está consumindo coisas ruins. Não necessariamente seu país não está produzindo. E se você está importando muitas coisas básicas, de repente você tem que entender por que no Brasil a gente não tem capacidade de produzir essas coisas. Será que não é alguma interferência estatal? Pode ser uma interferência estatal. Daí a primeira parte que o Mises coloca é sobre as melhores ferramentas para se aumentar a produção. E ele advoga que a melhor ferramenta para você aumentar a produção de um país é permitir que o capital estrangeiro entre no seu país. E ele faz uma comparação entre os salários em um país desenvolvido com um país não desenvolvido. Porque o salário nos Estados Unidos, por uma mesma função, seria mais caro do que um salário para a mesma função no Brasil ou na Índia? Porque a gente tem bastante técnico de suporte na Índia, por exemplo. Mão de obra barata. Mão de obra barata na Índia. Exato, mão de obra barata na Índia. E por que a mão de obra é barata na Índia? Tem pouca interferência do Estado, querido. Mas será que é só isso? Você admite e demite com maior flexibilidade. No Brasil, você está engessado em relação a funcionário. Tá, eu concordo que pode ter menos interferência do Estado, mas, por exemplo, se a gente pegar a Estônia, que tem pouca interferência do Estado também, por que a mão de obra na Estônia é mais cara do que na Índia? Oferta e procura. Sim. Também, mas você concorda? Mas tem outro ponto que o Mises advoga aqui, que ele vai falar da renda per capita, ou do capital per capita, melhor. A quantidade de dinheiro que tem num país per capita. Certo. Então, como na Índia o capital per capita é muito menor, se torna muito mais barato você empregar na Índia, porque as pessoas não têm tantas opções assim. Eles não conseguem empreender também com tanta facilidade, no sentido de desenvolver produtos mais complexos. Então, não necessariamente é um país altamente industrializado ou é tão industrializado quanto poderia ser. Então, o Mises fala que essa diferença do salário mínimo mantendo todas as outras variáveis estáveis seria a diferença na disponibilidade de capital.
ele dá até o exemplo da Grã-Bretanha, que no começo a Inglaterra estava muito à frente de todos os outros países. Eles estavam muito mais industrializados do que os outros países. E foi lá que começou essa ideia de capital ir para outros lugares, não ficar concentrado em um país só, né? Só deixa eu botar um ponto aqui da minha anotação. O capital per capita também, ele dá a condição para que os países tenham salários mais elevados. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de salário mínimo, porque às vezes, se a gente quiser elevar o salário mínimo, principalmente artificialmente, a gente pode estar só dificultando mais o emprego, ao invés de melhorar a condição das pessoas que recebem um salário mínimo. O empresário, o Mises até cita que um empresário não pode pagar a um trabalhador mais do que a soma adicionada pelo trabalho deste empregado ao valor do produto. Então, ele não pode pagar mais uma recepcionista mais do que o valor que ela gera para a empresa, ou um industrial não pode pagar mais para um serralheiro mais do que o valor que ele agrega naquele produto. Se ele fizer isso por muito tempo, a empresa dele vai acabar falindo. Daí a gente vai entrar no investimento estrangeiro, no investimento britânico, e foi um investimento. Porque acontece, a Revolução Industrial basicamente começou na Grã-Bretanha, e eles desenvolveram um capital muito à frente dos outros países. O Mises até cita algumas datas aqui, mas eu não vou procurar, que senão eu vou acabar me perdendo. E ele fala que as ferrovias, por exemplo, em muitos países, foram construídas com capital britânico. Ele dá o exemplo de alguns países da Europa e dos Estados Unidos, por exemplo, e quando isso estava acontecendo, quando a Inglaterra exportava muito capital, digamos assim, quando os outros países recebiam muito capital inglês, eles tinham uma balança comercial muito desfavorável. Só que o que aconteceu? Você foi capacitando o país e você foi trazendo recursos para aquele país. Então, foi recursos para os Estados Unidos, por exemplo, e na construção de ferrovia, numa infraestrutura básica, e a capacidade de gerar valor para as coisas, de produzir nos Estados Unidos, foi aumentando, até o ponto que a balança comercial inverteu, principalmente na época da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado quando a gente critica capital estrangeiro, principalmente quando a gente pensa, o capital chinês está comprando uma parte da Azul, por exemplo. Será que isso seria uma coisa tão ruim assim? Ou eles comprarem participação em empresas de energia, será que seria tão ruim assim? Vai ser ruim se a gente tiver um mercado muito concentrado e muito regulado. Então, assim, no meu ponto de vista, é uma faca de dois gumes. Se a gente não desregulamentar esse mercado, vai ser uma coisa péssima, porque a gente vai fazer um monopólio privado na mão de um estrangeiro, na mão de um chinês que pode estar sendo controlado pelo PCC lá, pelo Partido Comunista Chinês. Mas se é um mercado livre, um mercado que qualquer pessoa pode entrar, um mercado que qualquer empresa pode participar, não tem por que a gente tentar barrar o capital de um país. Vocês concordam ou discordam? É isso aí. Gustavo, deixa eu dar uma opinião aqui. Eu acho assim, o capital estrangeiro sempre é um bom negócio. Sempre é um bom negócio. Quando você cita que a Inglaterra, durante um tempo, ela foi deficitária na balança comercial dela, ela estava, na verdade, ela estava plantando para colher no futuro, né? Isso, então, os Estados Unidos, eu citei. Ela estava pondo dinheiro nos países, exportando capital, para poder colher lá na frente. Então, ela usou de uma estratégia perfeita, quer dizer, depois ela conseguiu reverter em alguns países a tendência quer dizer, ela passou de exportadora para importadora, né? Quer dizer, então, foi um bom negócio. Nos dias atuais, eu acho que você não tem como prescindir do capital estrangeiro de jeito nenhum, nem que seja o chinês. O chinês você tem que prestar uma certa atenção por causa do apetite deles, entendeu? E assim, eles vêm com muita fome para setores absolutamente fundamentais, né? Voltados para a área de infraestrutura, voltados para a área de logística e tal.
Isso daí tem um pano de fundo, que é o que está acontecendo na Europa hoje, com a nova Rota da Seda, aí, onde eles estão indo lá para o leste europeu, depois estão indo para a parte da Europa Ocidental, tal, e estão comprando instalações de infraestrutura de grande porte. Isso aí, se você não tomar cuidado, eles vão se tornar uma potência econômica que ninguém vai conseguir segurar os caras. Mas eu acho que o capital estrangeiro sempre é bem-vindo, sempre, sempre. Então, mas uma dúvida que eu sempre tenho, qual a diferença de entrar capital, vamos supor, entrou o capital do Amoedo ou entrou o capital do Xing Shang, sendo que os dois são privados? Eu acho assim, as pessoas que têm nacionalidade, até ela ter mais lucro em outro país. Quando ela passa a ter mais lucro em outra economia, elas praticamente falam que elas são chinesas, que elas são espanholas. Eu vejo isso pela Telefônica, que é espanhola, mas tem a maior operação no Brasil hoje. A Telefônica fecha coisa na Espanha e mantém no Brasil, pela rentabilidade. Se bobear, o presidente da Espanha usa a camiseta do Brasil e não usa da Espanha. Eu vi isso na IBM. É sério, não tô brincando, não. É a sensação que dá. Eu vi isso na IBM durante os 7 anos que eu estive em São Paulo, que foi a mesma coisa, cara. O Brasil sustentou a IBM nos Estados Unidos por muito tempo. E aí eles falavam, empresas transnacionais, tá? Elas não têm nacionalidade, isso não existe. A não ser que exista capital do governo nessa empresa, mas não é o caso. Então eu não entendo. Qual que é a diferença de entrar um capital do Xing Shang e o do Amoedo? É que sim, o problema da China, particularmente da China, por ser uma ditadura comunista, pode ser que o capital seja de um laranja. Não estou falando que todos são assim, tá? Eu também não tenho esse preconceito. Mas pode ser que seja de um laranja. Por ser um partido comum, por ser dominado por um partido comunista, só tem um partido e tudo mais. Então é um ponto de atenção, sim. Mas como qualquer negócio, eu acho que o segredo para você não ficar na mão de ninguém é você não ter um mercado ultra regulado. Não ter um mercado tão fechado quanto o da telefonia, por exemplo, ou portos, enfim. Exatamente. Na verdade, o que a gente tem que ter a preocupação com a China, e por isso eu tive 2 úlceras quando eu morei lá no projeto, no Joint Venture, que nada é de uma indústria chinesa, ainda que tenha o disfarce da indústria chinesa. Nada é da indústria chinesa. Não existe indústria chinesa. Existe uma indústria estatal. Todas são estatais. Todas, sem exceção. Não existe propriedade privada na China. Ainda não tem. Apesar de serem gigantes, monstros e tudo mais. Não tem. Então, tudo é do governo. Quando eles trazem o modelo chinês, o que às vezes é ruim. Então, agora, sim, tem que ter um certo... O que tem... Perdão? Está cortando, Ebus. Tá, vamos excluir a China, então. Vamos pensar na Alemanha. Então, que eu vejo... um caso bem... A China... Sim, não. Mas é que nós estamos no tema na China, Marlene. Então, deixa eu terminar só, você fica à vontade. O que eu acho é o seguinte... O China compram empresas alemãs, compram empresas de todo lugar do mundo. Isso é natural. Por quê? Porque eles não têm uma coisa que eles precisam, apesar de ter tudo que eles podem ter. Eles não imprimem dinheiro. Ninguém negocia em yuan. Negocia-se em dólar. Então, você compra empresas para depois adquirir massa crítica e determinar a moeda que vai ser a moeda de circulação do mundo. A Inglaterra, até a Segunda Guerra Mundial, o dólar não era a moeda, era a libra. Quando os Estados Unidos vem e vence, ele domina através desse poder. E a China busca isso. O que a China busca hoje não está precisando de comprar uma empresa no Brasil, alguma coisa assim. Eles vão dominar todas as nuances e aí determinar qual será a moeda com a qual o mundo vai negociar. Aí sim vem o domínio chinês. Tá? E é natural, isso é desenhado sem muito segredo no final do dia, porque lá todas as empresas são estatais. A Alemanha também faz, mas ela não tem essa pretensão. O euro teve a pretensão um dia de ser a moeda, mas não conseguiu bater os Estados Unidos. Então, o capital estrangeiro é bom, mas o chinês tem que ter sempre um pezinho atrás. É a minha opinião. Deixa eu tentar responder a pergunta aí que acho que o Marne fez. Eu acho que o grande risco, e isso já está acontecendo em alguns países do leste europeu, é assim, você fica tão dependente da exportação e da importação da China que você começa a ficar refém da própria China.
É isso que está acontecendo com alguns países europeus aí. E aí a China vai e investe no país no que ele tem de mais caro, que são as suas plantas fundamentais, plantas estruturais. Então, eu acho que tem aí uma certa ambição, tanto econômica como política também, não afastaria a ambição política, de tentar sobrepujar os Estados Unidos. Acho que o que o Fantolan falou aí tem um pouco de razão, de tornar o yuan uma moeda de referência. Acho difícil, acho que vai demorar muito tempo, mas eu acho que tem uma ambição aí que precisa ser contida nesse momento da China, entendeu? Principalmente nessa crise, onde a única beneficiada nisso aí, com tudo isso aí, está sendo eles, né? Então, a gente precisa... Eu acho que o mundo vai olhar com certo cuidado mais isso aí. Sei lá, a China é um ponto muito interessante. A gente é criado do lado de cá do planeta. Então, o forte do lado de cá do planeta conta que o lado de lá do planeta é um lixo. Então, a gente tem que ter medo do lado de lá do planeta. Quando eu era criança, eu falava que o comunista comia criancinha. Meu pai falava essas coisas. Beleza. É uma cultura diferente, mas eu não vejo... pode ser. Eu não vejo... Na China come criancinha. Eu sei de onde você... Eu conheço a história de onde você vem. E aí eu acho o seguinte, cara, se a chibata vem da mão de um americano ou da mão de um chinês, pra mim não faz diferença. Eu não quero a chibata, mas se vier pra minha bandeira, eu tô que se dane. Eu não vejo essa diferença toda assim, não. Assim, o problema do capital da China é que tá concentrado no Estado. Exato. Isso você não tem nos outros países. Tem o capital livre. Basicamente é assim. Ponto de preocupação. Completamente. Não sei se é o meu que tá cortando ou do Fontolan. É o do Fontolan, deu uma quebrada. Tá cortando, Fontolan, não ouvi nada. No mínimo, você tem aí uma internet mexicana, ao invés de ter uma internet espanhola como a minha. Que coisa chata. Eu acho que não, rapaz. Eu acho que não. A internet é normal. Infelizmente, é nacional mesmo. Mas, o que eu estava dizendo para vocês? Quando eu trabalho, era tudo vendido pela China. Toda a infraestrutura de transporte no Irã, Teherã, Isfahan, foi feito pela China. E o que a China sempre fez, quando ela faz, por exemplo, BRT, que ela queria fazer aqui em Campinas, e aí entra Jonas Donizete e tudo mais, mas vamos lá. Quando eles entram num país para fazer infraestrutura, um dos acordos principais é que os operários que vão trabalhar nas estruturas são chineses e não vão embora, eles têm que ser patriados no país. Isso não é só no Irã. Tá travando, Fontolan? Fontolan, tá quebrando tudo a sua fala. Deixa eu ver aqui. Não sei o que... Agora melhorou. Tava bom aqui, mas enfim. Então é isso. O chinês, quando ele entra num país, principalmente se for na infraestrutura, como teve pretensão de entrar em Campinas através da BID e fazer os BRTs, sabem que eles propuseram fazer tudo, e eles fazem isso. Só que tinha que admitir funcionários chineses na construção e que não iriam embora. Então, o desejo chinês, ele realmente é de dominação, e ele vai fazer. Tá? É diferente do alemão. O alemão talvez tenha uma querer dominar aqui e ali, mas não é necessariamente essa a intenção dele. Tá? Quando se dizia que os americanos os dominavam... Eu não sei, não. O alemão tentou 2 vezes. O americano tentou, de certa forma, com cultura, através de Hollywood, caramba, 4. Eu acho que cada um tem sua estratégia, mas no final o que todo mundo quer é o controle do resto. Eu não sei. Eu sinto o seguinte, todo mundo tentou e nós fomos beneficiados por isso, de alguma forma. Não teve essa história de tudo. Mas os chineses, de novo, como é um Estado e não são indústrias, lógico que toda indústria, para que serve uma embaixada? Só a brasileira que leva a Havaiana, mas o resto tudo é para fazer negócios. Mas, de qualquer forma, tudo do chinês é do Estado, não existe indústria privada. Tudo é do Estado. Você faz uma joint venture de 7 ou 10 bilhões e no fim do dia a reunião que vai decidir como é que vai ser o presidente e o vice-presidente
ela é feita pelos comitês do partido. Então, é diferente. Tá? Eu posso até estar enganada, Fontolan, mas o que eu percebo é que as outras empresas multinacionais, quando chegam aqui no Brasil, os seus executivos até tentam aprender um pouco da nossa cultura e tentam um pouco de amizade, vamos colocar assim. Mas os chineses não, eles entram arrebentando com tudo, colocam seus funcionários aqui e não querem nem saber. Não tem essa tentativa de ser amigável. Eles simplesmente implantam a cultura deles e vão tomando os nossos empregos e o seu. Posso estar errado. Não, mas é assim mesmo. E outra, você sabe bem, né? Você veio de RH, ou teve experiência. Toda firma estrangeira, tudo é meio da terra de onde é a empresa. O RH, que é aquele que sabe bater no povo que o conhece da melhor forma, sempre é um local. Sim. Então, a maioria das empresas estrangeiras, o RH é local, porque é aquele que sabe onde machuca mais, e é ele que é o mais canalha. Normalmente, o financeiro, as outras áreas são da empresa. O chinês não, como você disse, eles entram com tudo, é deles. Ou você aprende o mandarim e se adapta a eles, ou você está fora. É lógico, na falta de emprego, você se adapta a eles, não tem problema. Por exemplo, já que nós estamos falando de China, qual é a grande indústria que não há na China? Uma indústria que é monstruosa no mundo, mas dentro da China não tem para exportação. Fiz um business plan para isso, mas não tem uma indústria na China que não se pode fabricar dentro da China, algo que no Brasil usa-se como demais. Alguém tem ideia? Maconha. Hã? Maconha? Não. Máquinas agrícolas de grande porte. Eles fabricam para exportação, mas não se comercializa na China. Por quê? Por quê? Aí tá. Por que vocês acham? Porque tira emprego deles. Exatamente. Porque o maior problema da China é o dia que o pessoal rural tomar uma decisão de falar: eu quero comer a mesma carne que come nas grandes cidades. Não tem governo, não tem força militar que segure. Quem visita as casas mais pobres na China, como eu vivi lá muito e andei, e ainda ando, gente, quando aquele povo dos rincão fala: não, nós vamos pro pau, eles vão pro pau, eles esquecem. Por isso que morrer 10 mil na China, 100 mil, 200 mil, morrer 1 milhão na China, muda o quê? Muda nada, né? Muda nada. Então, é um país que tem que tomar muita precaução. Aceitar o contrato, aceitar o dinheiro deles, tem que aceitar, não tem que por quê, mas tem que tomar precauções. Eles sempre convidam chefes de sindicatos brasileiros, como os bancários, tudo para ir para a China passear, para falar como é que funciona esse tipo de coisa aqui. Eles se preparam para um dia. Né? A China tem um desenho que é inacreditável, mas é uma ditadura, não tem liberdade. E a diferença, Maria, para todos os outros é essa. Os outros entraram, tentaram dominar, mas ninguém botou uma ditadura aqui, né? Esses caras, se permitir, vão fazer isso. Eles querem vender o conceito deles. Essa é a minha preocupação. Mas aceito o dinheiro de onde vem também. Faço negócio com eles também. Constantemente. Sim, não pode ser bobo, entendeu? Mas eu acho assim, o que eu vejo aqui nas culturas ocidentais, elas tenderam a ser muito influenciadas, vamos viajar na maionese, vai, pelo Império Romano, porque todas são influenciadas pelo Império Romano, a gente sabe da história. E o Roma fazia exatamente isso, ele chegava, não passava por cima da cultura do cara, incorporava a cultura do cara que ele acabou de dominar na dele e convivia em paz, contanto que o cara fosse sobre o domínio dele. E é o que os Estados Unidos, de certa forma, acaba fazendo. Ele joga a cultura dele lá, mistura um pouquinho da sua com a dele e fala: ó, fica aí, mas na verdade você tá bebendo na minha mão. O Oriente é um pouco diferente nesse sentido. Eu acho que é por isso que a gente estranha e a gente acha que é ruim. Bom, a gente foi criado de forma diferente. Mas isso aí eu não sinto. É que a China é um caso muito particular. A China se tornou a Rússia de 20 anos atrás. Que tudo é muito misterioso, tudo come criancinha, tudo não sei o que lá. Aí a China é Singapura com esteroides. Eles levaram muito tempo para aprender que o modelo correto que eles tinham que seguir era o de Singapura, que é comunista, para quem sabe bem, né? Singapura é comunista, gente. O ruler, quando foi o Lee, que fez em 59, a Singapura é comunista. Mas é o que eles chamam comunista de resultado. A China levou um tempão. Quando fui lá a primeira vez, em 1978, a China, o cara falava para mim que eu falava que eu tinha um carro, o cara dizia que eu era rico. Aí, em 80, quando eu fui para lá, 90, que foi, aí já era outro mundo e dizem que não vai parar nunca mais. Por isso eu me preocupo um pouco.
Não, aí eu volto, viu, Fontolan, eu volto num projeto que eu acho que eles têm lá de muito tempo, que é uma espécie de uma dominação econômica. E se a gente pensar bem a China há 10 anos atrás, ou há 15 anos atrás, ela só produzia produtos absolutamente ruins, né? De segunda, terceira classe e tal. E nesses anos todos, o que ela fez? Ela, inclusive, lembrar uma parte que o Fontolan vai lembrar bem, ela fez joint ventures com várias empresas importantes, como a Mercedes-Benz, por exemplo, e ela absorvia todo o know-how dessa empresa, toda a tecnologia, e depois se desfazia do negócio. E aí ela começava a fazer a duplicação daquele produto. Hoje, a China está completamente diferente. Hoje a China tem produtos de primeiríssima qualidade. Para vocês terem uma ideia, e alguém que as pessoas que já foram para a China sabem disso, um executivo de uma empresa estatal que viesse para o Brasil, vinha um fiscal da Polícia Federal, do que quer que seja lá da China, junto com ele, para ver como é que o cara ia se portar aqui, o que ele fazia, com o que ele falava, o que ele falava. Era assim o negócio. Então, quando ele fala que você tem aí uma ditadura e que essa ditadura dita as regras que você tem que seguir, esse é o perigo da China. Por exemplo, os Estados Unidos, ele sempre teve uma hegemonia, mas muito mais baseado na alta tecnologia, na diversidade cultural, na diversidade educacional. Nunca foi através da política. A China, eu acho que ela tem um projeto definido. E ela está executando esse projeto, não é de hoje, já vem aí de uns 10, 15 anos ela está fazendo isso aí. Então, a gente precisa tomar bem cuidado quando compara, por exemplo, o capital chinês com a... Por exemplo, hoje a Mercedes tem 10% de um capital chinês, que é da Geely. Isso. Né? E não tem muito o que fazer. Não, tem que aceitar o dinheiro. O que você não pode aceitar é a dominação. Mas, por outro lado, Mas você complexo. fica refém, né? Não, fica muito refém. Dura você ficar refém. Hoje em dia, eles não têm o que eles mais precisam, que é dominar a moeda. A moeda ainda é dólar, e quem imprime dólar não são eles. E ter o dólar é quem produz. Então não adianta, né? Mas o desejo deles é muito grande. E o Trump foi uma barreira para ele, tanto que eu não consegui terminar meu negócio no Irã, porque o Trump entrou, acabou com o acordo do Irã, e nós só íamos vender do Brasil para o Irã por causa que os iranianos acham que o Brasil era um país amigo. Agora com o Bolsonaro nós já somos inimigos, mas antes nós éramos um país amigo, né? E é isso. Agora a China realmente é extremamente bélica. Ela é os Estados Unidos com esteroide, e muito feroz, muito voraz. Muito voraz. Eles são muito vorazes. E se a gente pensar que se cada um daqueles quiser comer 500 gramas de picanha, não tem boi no mundo, né, gente? Se cada chinês resolver comer mais ou menos como come um peruano, acaba todo mundo. Não tem nada para ser. É impossível. E por isso que as máquinas agrícolas na China que são exportadas, mas não comercializadas internamente. As maiores que tinha lá, daquelas cópias de Kubota, quem é da agricultura, as máquinas de 50, trator de 50 HP, coisa pequena. As grandes máquinas, não pode. Pode vender para fora, mas lá dentro não. Mas enfim, vamos para frente, desculpa interromper demais aí. Imagina. Bom, continuando, depois o Mises fala sobre a hostilidade a capital estrangeiro. E ele fala logo no começo que ninguém vai emprestar capital, ninguém vai emprestar dinheiro se você achar ou tiver expectativa de que seu dinheiro vai ser expropriado, que você não vai ser pago. E no começo, quando se começou a exportar o capital, ninguém nunca ventilou essa possibilidade de alguém não pagar uma dívida ou um empréstimo. A Inglaterra foi muito importante para levar gás, principalmente gás e iluminação, para outras cidades da Europa, para outros países da Europa, desculpa.
E ela teve alguns empréstimos, ela emprestou para a Rússia, por exemplo, só que principalmente para fazer a construção de ferrovias, só que esse dinheiro nunca voltou, principalmente a partir da Primeira Guerra Mundial. E isso aconteceu também com a Índia. Só que o que aconteceu? A Inglaterra emprestou dinheiro e levou desenvolvimento para a Índia, um país onde se tinha uma mortalidade infantil muito grande, mas por alguns meios eles começaram a expropriar o capital inglês. Então, ao invés de eles receberem investimento, capital e também toda essa infraestrutura, eles receberam mais a infraestrutura e começaram a expropriar o capital ou por controle cambial ou por meio de impostos. Até o momento que a balança ficou muito desfavorável. Você não vai colocar dinheiro em outro país que você sabe que você vai perder dinheiro. Então, eles tiveram uma expectativa de vida aumentada muito grande, tiveram um boom populacional, mas o investimento per capita, o dinheiro per capita não veio junto, não cresceu. Então, a Índia virou esse país miserável, que era, mas está melhorando, mas ainda é hoje, muito por causa dessa política também de hostilidade ao capital estrangeiro. Talvez, se eles não tivessem com tantas burocracias, com tantas barreiras, eles teriam recebido capital estrangeiro. No Brasil, a gente tem muita burocracia e muito preconceito ainda com capital estrangeiro. Se você pegar um povo mais velho e talvez um pouco mais de esquerda, eu falo isso por causa que eu tenho uma tia, quando a gente fala que Estados Unidos fez tal coisa ou alguma empresa americana comprou tal coisa, ela acha um absurdo, ela acha que a gente está vendendo o Brasil para os americanos. Mas não é assim. Então, a gente tem que procurar leis e quebrar as leis que dificultem o investimento de capital estrangeiro. Eu vi que parecia que tinha uma lei que foi derrubada recentemente, que era proibido compra de terras ou alguma coisa assim, ou grandes quantidades de compra de terra por estrangeiros. E talvez se a pessoa quiser ter uma fazenda grande, será que não faria sentido a gente vender ali ou não? Então, talvez não faça tanto sentido a gente botar algumas imposições e dificultar a vinda de capital estrangeiro. Porque é muito pouco provável que a pessoa vá comprar terra para ela ficar parada. E daí, se ela comprar terra para ficar parada, aumenta os tributos ali e ela acaba se ferrando. Isso daí, Gustavo, isso aí foi aprovado há coisa de uns 3 anos atrás, a compra de terra numa quantidade maior por estrangeiro. Isso aí era proibido aqui no Brasil, você não podia fazer isso. Agora isso aí foi aprovado há uns 3 anos atrás. Mas eu queria só falar uma coisa interessante da Índia, que na época que a Inglaterra estava fazendo os investimentos lá, tal, o chefão lá era o Nehru. E esse Nehru, ele, por conta dos investimentos ingleses, ele incentivava os investimentos ingleses e ele falava assim que eles não iam expropriar os investimentos que os ingleses fizessem na Índia. Não nos primeiros 3 anos, foi o que ele falava. Quer dizer, ele já deixava uma brecha para, passar dos 3 anos, ele já poder fazer o que ele quisesse, né? E é o que ele fez, né, também. O Mises até cita isso aqui, João, só que ele fala num prazo de 10 anos. Ele abre aspas para o Nehru: queremos afiançar aos empresários que investem no país que não expropriaremos ou socializaremos num prazo de 10 anos. Talvez até por mais tempo. Mas ele fazia isso pressupondo que seria um convite. Deixar brecha, né? Sim, mas de fato não era, né? Então, era um tiro que saiu pela culatra e a gente vê isso na Índia hoje. Então, até tributação sobre grandes fortunas se mostrou um tiro pela culatra em alguns países que tentaram aplicar isso, como na França, por exemplo, e vale a pena pesquisar um pouco mais sobre esse assunto, até para defender com mais credibilidade. Posso fazer uma pergunta? Claro. O que o pessoal acha dessa tributação sobre grandes fortunas? Sou contra completamente, sem sentido. Pô, tá tomando meu café. Fotolã não vale. Grandes fortunas, totalmente contra.
fuga de capital. Não, realmente é isso aí. As pessoas têm o mundo inteiro para aplicar o seu dinheiro, né? Mas os servidores da Receita Federal batem nesse ponto, né? Que tem que se cobrar, né? Em lucros também das empresas, que não é cobrado. Mas é complicado isso, Pessoal, é muito delicado. Como né? assim, Cris? Não entendi. Como cobrar o lucro das empresas? Não, os dividendos, porque assim, o lucro da empresa é rateado entre os sócios. Ou não, né? Salário. Pode ser reinvestido na empresa. Então, a outra parte que vai para investimento, eles acham que deveria ser cobrado o imposto. Você diz a cobrança de juros de dividendos, é isso? Bom, mas isso eles acham porque eles são servidor público e eles querem arrecadar mais, né? Sim. É aquilo que o João comenta, né? A maioria dos países não fazem isso, então é porque não é bom, né? Não, isso aí é bom. E o resto aí? E o Marne, acho que o Marcelo está aí também. Estou aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. O Ciro, no debate, ele falou que o Brasil era, eu acho que, o segundo país do mundo que não cobra, né, o lucro sobre dividendo. Isso é verdade? Só tem 2 países no mundo que não cobram. O Brasil e mais um. Lucro sobre o dividendo? Não, pera um pouquinho. Acho que não é isso. Desculpa. Lucro sobre grandes fortunas. Desculpa. Imposto, né, sobre grandes fortunas. Imposto sobre grande fortuna. Isso. Não, bom, primeiro que assim, o que o Ciro fala, você tem que dar um desconto de uns 80%, né? Porque o que ele chuta de número é uma barbaridade. Eu acho que tem alguns países, sim, não saberia dizer para você qual, mas tem alguns países que taxam grandes fortunas, sim. Que eu acho assim, hoje você tem muita gente dentro, milionários aí nos Estados Unidos, na Europa, tal, que são grandes filântropos, né? Que não precisa nem taxar, os caras eles já fazem de vontade própria isso. É lógico que se você taxar, você teria talvez um volume maior de dinheiro, mas aí entra o negócio da fuga de capital, né? Que é complicado. Mas qual é a grande fortuna? E se você taxar a grande fortuna, você tira uma vez, você não tira duas. Sabe? Não tem essa história do Ciro, ele quer traduzir para a grande fortuna qualquer um que tenha alguma coisa. Não é por aí, né? Já não basta o que nós pagamos de impostos, e o que ele chama de grande fortuna seria aquele 1% dos caras que têm mais de 150 milhões na conta, 1 bilhão ou 2 bilhões, Mas não tinha na Câmara um cara do PL, inclusive, do Partido Liberal, que tinha uma proposta de taxar o lucro das empresas em 10%? Cara que, na verdade, ele não tem noção do que ele está falando, né? Se depois você aprofundar, ele vai ver que ele está falando porque ele não tem uma empresa, ele está falando porque ele é funcionário pago por nós, sem nunca precisar se preocupar se tem Covid-19 ou não tem. Ele é um sujeito que não entende porra nenhuma, né? Ele nunca produziu nada. Então, ele pode falar... A última coisa que o Partido Liberal no Brasil é liberal. Vide os eleitos aqui de Campinas ou qualquer nível, né? É a última coisa. O Partido assim. Liberal não é liberal. Ele está longe disso, né? Meu Deus. João, eu juro que eu não sei se você fez caso pensado para a gente entrar no quarto tópico aqui, mas ele casa muito bem com o que Mises fala logo no primeiro parágrafo aqui, que ele fala que, na verdade, apesar de você ter esse preconceito com o capital estrangeiro, que o real problema é no acúmulo interno de capital. Então, assim, mesmo que você ignore o capital estrangeiro, o maior problema é a gente não ter acúmulo interno de capital. E ele fala também que os países cobram uma dupla tributação. Eles fazem uma taxação sobre os lucros das empresas, só que ele fala também que essa tributação é feita sobre os dividendos
que é pago para os acionistas. Então, você está tributando a empresa 2 vezes. Será que realmente faz sentido a gente ter esse tipo de tributação? Não, no meu modo de entender, nenhum sentido. Nenhum. Sim. Você está falando de 2 vezes fora de todos os produtos que você compra, que você adquire como matéria-prima, tal, para a produção do teu produto, tal, você paga imposto também. Então, você é acreditado não 2 vezes, você é acreditado 3, 4, 10 vezes. Isso além do imposto de renda. E você tem uma carga tributária de 37% da tua renda, quer dizer, porra, aonde tem isso? Sem a menor contrapartida. Aí uma provocação aí para vocês. Em relação às igrejas, é a mesma polêmica, né? Porque não se cobra das igrejas, só que o pastor lá, o Edir Macedo e adjetivos pagam na física, né? Na verdade, a igreja a gente teria que conversar até com o Vaticano, né? Isso aí, desde os judeus não se paga imposto, né? Então, é assim como o time de futebol, né? Então, essa história da igreja, agora, vira e mexe aparece alguns projetos, né? Tem que taxar time de futebol, isso sim, igreja, qual o problema? E na física, é diferente, não né? tem nada na física. É que, na verdade, Paulo, ninguém tem... O Edir Macedo, se você olhar a declaração de imposto de renda de pessoa física dele, provavelmente deve ter um capital de... Chuto para dizer que eu já vi cara bilionário com capital de... Na hora de apresentar a pessoa física, o cara tinha 10 milhões. E no resto, como ele tratava, tinha muito mais. Então, a primeira vez que eu vi foi na última eleição que alguém apresentou contas, né? O próprio Amoedo, aquele outro que está agora como secretário em São Paulo, 100 milhões, o outro 400 milhões, a maioria. Eu vi em 2012 gente aqui, muito rica do Gramado, apresentar uma declaração de R$1.000, R$1.500. Vou fazer uma pergunta fora do tema. Nós vamos ter que apresentar a declaração de imposto de renda para a candidatura aí? Sim, é o TSE, sim. Vai para o TSE. Não, mas o TSE, não para o novo. Para os dois. Sim, não, mas você encaminha para o novo, e o novo encaminha para o TSE e fica público. Sai no jornal, inclusive. Tá. Exatamente. O vereador também. Vereador, tudo, em geral. Sim, Paulo. Ferrou. Vai aparecer no Correio Postal. Eu não vou poder me enriquecer ilicitamente. Não vai poder, não por esse meio. Se tiver negócios espúrios na Disneylândia de Campinas, vai aparecer lá, hein? Vai estar estampado eu sou laranja de uma dúzia de empresas, como é que eu faço? Laranja não é laranja, laranja não vai aparecer mesmo. Não, você é o laranja. Se você é o laranja, você se ferrou, meu amigo. Eu fico pensando na parentaiada enchendo o saco, falando assim, mas eu vi lá que você tem 20 mil lá guardado lá na poupança, mas você não pode me emprestar? Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Mas daí você pode usar a desculpa que você não pode, por causa que senão podem falar que é compra de voto, entendeu? Que você não pode fazer movimentação financeira. Vou ter que fazer uma coisa assim, cara, porque vai ser uma bosta. Eu não tenho nada, mas minha família consegue ter bem menos. Vai ser um inferno, véio. Isso vai ser uma bosta. Mas é difícil eles encontrar, não te preocupa, tem que ser mesmo. Então é isso que eu conto com isso, entendeu? Tem que ser farejador para ir buscar. Ô, Cris, você que trabalha na Receita lá, blinda lá, Cris. É o seguinte, você pode entregar sua declaração, né, de bens da Receita, e você pode fazer uma declaração de cunho para, tipo, como se você tivesse atualizado, né? Agora, retirar valores não dá. Ô Paulo, você está mudando o sobrenome para Bolsonaro, é isso? Querendo intervir na... Ô, louco, hein? Tá doido. Bom, pessoal, vamos continuar. Vai para frente. Então, o Mises fala que o problema da dupla tributação não é o problema só de se tributar 2 vezes, é que você está tirando poupança interna, que você está tirando capital que poderia ser reinvestido para outras coisas. E ele critica que muitos países querem criar novas fábricas, atingir condições econômicas melhores, elevar o padrão de vida, obtenção de salários mais elevados, só que eles fazem tudo oposto aos caminhos que se levaria a isso. Então, você tem uma alta tributação
e você tem também uma aversão, uma dificuldade para o capital estrangeiro entrar no país. O resultado final disso, com certeza, é extremamente negativo. E é meio que a gente vive aqui no Brasil. Isso que eu ia falar, você já viu esse filme aí, não? Extremamente absurdo, extremamente complexo. Para exportar uma bosta, para importar uma bosta, depende do fiscal que está lá, cada fiscal pede uma coisa, não se tem nem padronização nisso. Então, assim, o Brasil, um dos problemas nossos, e talvez seja até mais difícil de receber capital estrangeiro, é um dos problemas que está aqui, evidente numa palestra que o Mises fez na Argentina em 1950, salvo engano. Daí é que ele até dá uma sugestão de que poderia ter alguma coisa mais técnica para tentar não intervir, para garantir que os países, que as empresas não perdessem dinheiro quando levasse capital para outro país. Daí ele cita que países em desenvolvimento necessitam de capital, falta de capital só vai atrapalhar o desenvolvimento desses países. E além do capital, é necessário você ter liberdade para empreender. Então, não adianta você trazer bastante capital, mas você tem um sistema extremamente burocrático, que você tem que ficar pedindo autorização para o prefeito. Se o prefeito não gostar de você, ele engaveta o seu projeto na mesa dele lá e não vai assinar nunca. E eu já escutei caso disso, ano passado, inclusive, que a pessoa não queria entrar no novo porque tinha medo e sabia que o projeto dela estava parado na gaveta do prefeito. Então, tudo isso, se a nível municipal já acontece, imagina para indústrias maiores, né? Então, a gente precisa começar a blindar o povo desses exageros que os políticos conseguem ter, essa interferência política nas nossas vidas, né? Se você pegar o que você está falando, Gustavo, você vai ver que o que você está falando é exatamente a briga do Alexis. Exatamente a briga do Alexis. O Alexis, ele briga pela desburocratização. Por exemplo, para você trazer capital de fora para dentro, é uma puta de uma burocracia, é um puta de um tempo, parece que você não quer o capital. Parece que você está fazendo de tudo para não querer. Então, a bandeira dele é exatamente essa, desburocratizar, empreender, reforma tributária. Essas bandeiras, assim, eu acho que ele tem um valor muito grande, porque assim, o que ele defende é exatamente a mesma coisa que eu defendo. E eu acho que a gente tem muita dificuldade, mas muita dificuldade de trabalhar com capital estrangeiro e achar que isso aí pode ferir de alguma forma a soberania do país. Isso é um absurdo, pô. Isso é um pensamento de 3.000 anos atrás. Então, assim, pode falar, fala aí. Fala aí. Eu acho que deve ter sido algum corte. Então, assim, eu acho que ele tem muito mérito nas coisas que ele defende lá e que os companheiros dele, o pessoal da bancada lá, também defendem, entendeu? Mas não é fácil, porque, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande de ter liberdade econômica aqui. A liberdade econômica aqui é muito restrita, por conta desse emaranhado de leis, desse emaranhado de procedimentos, de burocracia que a gente tem para vencer as coisas. Vai tirar uma licença no IBAMA de alguma coisa, vai fazer um empreendimento no norte, no nordeste, onde tenha próximo reserva indígena, alguma coisa assim. Nossa, você vai ficar 20 anos e não vai conseguir. Então, essas coisas... Vai limpar um terreno em vinhedo, cortar 7 árvores. Eu vou citar um exemplo para vocês bizarro. Faz 3 anos que a gente tenta colocar aquelas tartaruguinhas de aquário na loja lá. Aquelas tartaruguinhas, ela começa com um disquinho de 5 centímetros. Eu tenho que fazer um projeto, submeter para o IBAMA, e tá lá, só que eles não aprovam nunca, de um plano de contingência em caso de fuga. Porque a tartaruga pode comer alguém, não sei o que é. Sem brincadeira, a gente faz. Você coloca, mata burrinho na porta, que ela não tem como passar, algumas coisas assim, ridícula. Que tem ralinho, tem tampa do ralinho, que ela não vai descer pelo esgoto. Não, eles reprovam. Eles têm que mandar um técnico lá, um engenheiro tem que desenhar para mim, para ter um aquarinho de 30 centímetros com 3 tartaruguinhas de 5 centímetros. Porque é o problema da água de lastro. A tartaruguinha não faz parte do meio ambiente, rapaz. Ela vai criar um problemão, olha só.
Faz, velho. A brasileira faz. Ô, Marnes, você sabe o que é isso, né? Isso aí são duas coisas. Primeiro, cabide de emprego. Segundo, é vender facilidade para criar dificuldade para vender facilidade. Então, é basicamente isso aí. É a corrupção e cabide de emprego. É viver do próprio sistema, né? É viver do sistema, cartório. Viver do sistema. Aí você tira 7 árvores, tem que compensar. Os caras estão derrubando o mundo, mas você tira 7 árvores, já não tem mais área de compensação, mesmo que você queira pagar o outorga, tem que ser na mesma cidade. Chega a ser piada, que termina na CETESB. Quer dizer, é uma coisa de louco, né? Mas isso realmente, João, como você falou e como todos falaram, o Marné agora, então, que exemplo da tartaruguinha. Na verdade, isso vem realmente da ideia de que, no final do dia, o problema brasileiro é o Estado, que é muito grande. Ele tem que manter essa turmada toda. E eles não produzem, o Estado não produz riqueza. Quem produz riqueza não é o Estado. Nunca será. Você direciona alguma coisa, mas produzir não produz, né? Então, se nós não diminuirmos o Estado, e cada vez que o Alexis se mata lá, vamos ver, ele vai passar 8 anos, se Deus quiser, 20 anos. Espero que daqui uns 10 anos ele consiga aprovar, porque é inacreditável o emaranhado de pessoas que não querem, porque assim é bom. Como um Ciro Gomes, que diz que tem que taxar a grande fortuna, como se fosse resolver os problemas do Brasil. Se ele reduzir 2% dos gastos do Estado ou 3%, já seria suficiente para gerar riquezas muito maiores. Mas o cara, é aquela história, vamos tirar do rico, parece legal. Um bom comunista, um bom socialista de canalha faz esse tipo de conversa. Mas, Fontolan, sabe qual é a grande preocupação, no meu modo de entender? É assim, você tem uma dificuldade muito grande de transformar esse governo e transformar o pensamento econômico. E assim, hoje fica mais fácil para as pessoas depender do Estado, entendeu? Porque, primeiro, tem em quem culpar se der algum problema, e tem em quem pedir se precisar de alguma coisa. Então, assim, não existe hoje uma ideia unânime, a não ser de uma minoria, que no caso nosso, por exemplo, que querem deixar o Estado menor, de trabalhar com o Estado mínimo, que cuide só de saúde, educação e segurança. Não, os caras eles têm que ter o controle de tudo, né? Você tem que ter a função, as empresas, e você tem que ter a forma de procedimento. Quer dizer, a burocracia você monta exatamente para isso, para dificultar que o Estado deixe de ser o indutor do desenvolvimento, né? Então, assim, isso é uma puta de uma preocupação para nós. E como é que você faz isso chegar na cabeça do eleitor normal lá que você vai ter que buscar? Não. O Estado é o problema do Brasil, está claro, mas é ele também que é o sonho da grande maioria, né? É quando a gente brinca, né? Na Espanha, o cara quer ser funcionário público, na França, a mesma coisa. E aqui a mesma coisa. Por quê? Pela estabilidade, por todas as vantagens que tem, aí presta o concurso, vai continuar, e tudo que vai vir. Porque hoje o que tem de empreendedor que existe no Brasil, que todo mundo toda hora fala startup, isso aqui, é quase que por necessidade, porque não tem outra opção, né? Então tem que empreender porque não tem outro jeito, tem que comer. Mas o que o povo gostaria mesmo era de um empreguinho público. E acho que todo mundo acha que é como na França, né? Acha que pode viver do Estado eternamente. Pode quando você dominou o mundo por um tempo, tem escravos fora da França, você consegue manter as contas pagas. Mas não dá para nós. Esse é o ponto. Quando eu vejo o Fernando Henrique falar bobagem, né? Ele sonha ser francês, mas, porra, dá para ser francês na França, não aqui, né? Mas enfim. Ainda assim, a França está sofrendo bem, né? No longo prazo, ela está ferrada com isso. Ela está no caminho bem perigoso. A França, sabe, ela tá vivendo ainda de um passado, das colônias, do que foi feito, do desenvolvimento que foi construído em cima de cadáver, porra. Sabe? Só pegando o que o João falou ali, de como a gente vai levar para isso, eu acho que a gente tem que trazer mais perto para a realidade da pessoa. Esses dias eu estava lendo uma coisa, eu não lembro exatamente a frase, mas era alguma coisa no sentido de não adianta você tentar vender uma solução para alguém que não sente aquela dor. Então, não adianta a gente tentar vender a solução de menos Estado,
maneira mais polida ou falar de redução de imposto se a pessoa não sentir a dor. Talvez uma coisa que toque mais na pessoa, dependendo da camada social dela, é quando a CETEC pega o carrinho do ambulante na rua lá e derruba todas as mercadorias no chão, leva a mercadoria do carro embora, leva o carrinho do cara embora, sabe? Eu acho que isso pode ser uma defesa que se aproxime. Ou chegar para o cara e falar, bom, você gostaria de pagar metade do que está pagando no frango ou na passagem de ônibus ou em alguma coisa desse tipo? Então, talvez trazer para a dor da pessoa, mas daí a gente precisa entender um pouco do nosso interlocutor, né? Voltando aqui para o Mises, parece que ele fala um pouco muito da história do Brasil, né? Ele diz aqui que falta só uma coisa para os países em desenvolvimento chegarem no mesmo nível dos Estados Unidos, que é a capital. No entanto, é imprescindível que, para ter esse capital, você tenha a liberdade para empregá-lo sobre a disciplina do mercado e não sobre a do governo. É preciso que essas nações acumulem capital interno e viabilizem o ingresso de capital estrangeiro. E tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que está muito relacionado com a nossa história, que ele fala, no entanto, faz-se necessário frisar, mais uma vez, que o desenvolvimento da poupança interna só tem lugar quando as camadas da população se sentem respaldadas por sistemas econômicos que proporcionem a existência de uma unidade monetária estável. A gente tinha uma unidade monetária estável até o Plano Real? Não. Então, assim, nem um pouco, era muito volútil. Então, as pessoas acabaram não acumulando tanto capital. Eu particularmente acredito que a gente tem uma mentalidade muito consumista, ou um dos fatores que levou a gente a não ter tanto acúmulo de capital, eu digo isso não como pessoa Gustavo, mas como povo brasileiro, é esse negócio de, preciso comprar agora, preciso consumir agora, porque eu não posso esperar um pouco para consumir no futuro com uma condição melhor. A gente é mais imediatista, eu vejo, do que alguns outros povos. Até por isso a gente tem um monte de parcela aqui no Brasil, que às vezes nem é comum em outros países. E o Mises completa aqui, em outras palavras, não se pode admitir nenhuma modalidade de inflação. Ele fala que grande parte do capital empregado norte-americano é de propriedade dos próprios trabalhadores e de outras pessoas de recursos modestos. Bilhões de depósitos em poupança, títulos de dívida e apólices de seguro operam nessas empresas ou através dessas pessoas, porque você tem um acúmulo de capital muito maior do que no Brasil. Isso tem um desencadeamento positivo muito grande, né? Então, ele fala que é muito importante a gente aceitar o capital estrangeiro, resumindo, mas ter uma poupança interna. E que as tarifas de controle de câmbio exteriores não possam ser meios de impedir a importação de capital e a industrialização do país. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes, assim, que a gente pode levar até para vocês que vão ser postulantes, né? Isso também faz uma crítica muito pesada aos sindicatos, porque eles recorrem de forma violenta, e se alguém tentar furar o piquete dos sindicatos, o cara apanha, vira o demônio. A gente vê isso até nas universidades públicas. Acho que ano passado, retrasado, teve um cara que tentou furar um piquete numa universidade pública, acho que bateram no carro dele, alguma coisa assim, mas é sempre um absurdo, e a gente vê isso acontecendo. Só que o sindicato, ele só prejudica o próprio trabalhador, porque não é o sindicato que vai conseguir ter um aumento real no preço. Muito pelo contrário, é a industrialização do país e a concorrência que vai fazer com que aquele trabalhador seja disputado e que, para uma empresa manter ele lá, ela tenha que pagar salários maiores. Mises também cita o caso da Inglaterra, que eles haviam feito um cálculo que seria impossível as Ilhas Britânicas terem uma população maior que 6 milhões de habitantes, isso em 1750. Só que por causa da industrialização, por causa do acúmulo de capital que a industrialização trouxe, foi possível, em 1939, aquele mesmo espaço físico ter uma população de 50 milhões de habitantes e vivendo em condições muito superiores às pessoas que viviam lá em 1950. Inclusive, hoje, a gente vive muito melhor do que muitos reis viviam na Inglaterra, na França. Eles não tinham geladeira, não tinham uma cama tão confortável quanto a nossa, não tinham ar-condicionado, enfim. Até as pessoas
em condições mais carentes do que a nossa realidade do grupo aqui, vivem hoje muitas vezes melhor do que reis há 300, 400, 500 anos atrás, né? Então, a acumulação de renda per capita pode elevar o padrão de vida com o aumento de capital. Com o decorrente aumento da produtividade marginal e o crescimento dos salários reais. Então, meio que uma reação em cadeia esse acúmulo de capital. Se vocês quiserem falar alguma coisa aí, fiquem à vontade. Tranquilo. Ele dá até um exemplo da Alemanha também, e é justo nessa parte aqui, que ele fala que os alemães diziam que seria muito difícil competir com a Inglaterra, porque os ingleses estavam muito à frente. Só que como veio capital estrangeiro, só voltando, por volta de 1840, na Alemanha era impossível imaginar que eles chegariam no nível dos ingleses. Mas 30 anos depois, eram os britânicos que começaram a reclamar da concorrência alemã. Os alemães não estavam no mesmo nível ainda dos ingleses, mas já chegaram muito mais perto. Em 1959, quando o Mises deu a palestra lá na Argentina, a Alemanha já estava em um nível muito próximo da Inglaterra, se não igual. Então, assim, esse acúmulo de capital, ele não vai ser rápido. A gente não vai conseguir resolver as coisas em uma gestão do Bertelli, por exemplo, ou em duas, ou se o Amoedo estivesse na presidência, ele não conseguiria resolver os problemas em 4 ou 8 anos, mas é uma coisa que leva tempo, mas é uma tendência natural do capitalismo. Ele faz com que a gente consiga se desenvolver de uma forma real e não ficar patinando igual a gente fica aqui no Brasil. Foi até engraçado a comparação que a gente estava conversando com o Fontolan ontem, da Bolsa de Valores em dólar. Se a gente for comparar, assim, ela teve um crescimento real em dólar? Não muito, né? Então... Depende em que período. Não, assim, não, mas se a gente comparar nos últimos 20 anos, assim, foi um crescimento muito expressivo que a gente teve na nossa economia? Não. A gente teve muito mais industrialização? Não. Não. Então, assim, no longo prazo, o Brasil é um país que está meio que andando de lado, assim. Cresce um pouco, mas muito aquém do que poderíamos crescer, né? O Mises, ele chega a concordar com os comunistas e socialistas quando eles dizem que é necessário elevar o padrão de vida. O problema é o caminho que a gente vai tomar para elevar o padrão de vida. Ninguém aqui quer que as pessoas sejam pobres para sempre ou se aproveitar de um mais pobre. O objetivo é sempre melhorar o padrão de vida, mas isso é um processo lento e natural, e que não existe atalhos para a gente chegar nesse paraíso do sonho americano. Leva tempo, leva trabalho, e toda vez que o governo tenta acelerar isso, dá problema. O Plano Marshall, apesar de muita gente achar uma coisa romântica, não foi uma coisa boa. Tem vários estudos, principalmente austríacos, que mostram isso, que só atrasou o desenvolvimento. Esse plano pró-Brasil também é um absurdo tentar fazer isso. Só vai atrasar, só vai alocar recursos que seriam da iniciativa privada, que poderia alocar em qualquer lugar, vai ser alocado pelo Estado e talvez em lugares que não sejam tão eficientes assim, como seria se tivesse feito pela iniciativa privada, né? Então, basicamente, o capítulo de hoje é isso, e a gente está aberto à discussão aí, e se a gente for mudar de tema, fiquem à vontade também. Se alguém quiser sair... Gustavo, explica melhor esse plano pró-Brasil. Então, o plano pró-Brasil, pelo que eu vi, assim, era pegar dinheiro da iniciativa, pegar dinheiro estatal, seja por meio de empréstimo ou através de impressão de moeda, para fazer grandes obras de infraestrutura e outros programas para incentivar a economia. O problema é que o governo não gera capital, o governo não gera dinheiro, o governo não agrega valor. Se agregar é através da Petrobras, mas é muito pouco e não é tão eficiente quanto a iniciativa privada. Então, por exemplo, a gente está tirando dinheiro da indústria automotiva e está falando assim, melhor do que ter dinheiro para melhorar a capacidade produtiva de ônibus, de comprar maquinário para produzir ônibus mais barato ou produzir peças mais baratos, estou pegando o seu dinheiro aqui através de imposto ou através de inflação e estou alocando para construir uma ponte no Pará, onde passa
10 caminhões por dia. Então, basicamente é isso. Você está pegando recurso que poderia estar na iniciativa privada, levando para a pública para alocar em alguma coisa que o governo acha eficiente. E daí a gente entra no problema que alguns estados, proporcionalmente, recebem muito mais investimento do governo do que outros. E aí, talvez estados que não faça tanto sentido assim. O Alcolumbre é de Alagoas, certo? É isso? O Alcolumbre é de... Não lembro, não sei de onde ele é. Alagoas não, ele é do Amapá. Piauí, não é? Não, acho que não. Peraí, eu vou... Acho que é do Pará. Não é do Pará, não. É Gilson Marques. Acho que é Amapá, não é? Uma coisa assim. Amapá, né? Calma aí, eu vou ver. O Gilson Marques é do Amapá. O Gilson Marques até fez uma crítica aqui, ó. Votaremos o auxílio de 37 bilhões aos estados, ou seja, R$ 176 por brasileiro. O valor per capita por estado vai ser: Roraima vai ter R$ 791 por habitante lá, o Amapá 774, Santa Catarina R$ 189 por habitantes. Será que é justa essa distribuição que está sendo feita pelo governo? Por que Roraima ou o Amapá tem que receber mais que Santa Catarina? Será que não tem nenhuma negociação política? Então, os problemas, quando a gente começa a colocar o Estado, é isso também, né? O valor não é destinado de maneira eficiente. E mesmo que com a melhor das intenções, com a melhor das hipóteses, tem tanto processo ali dentro do Estado para que esse valor chegue na ponta final, que você, só nesse processo, mesmo que seja sem corrupção, só na quantidade de funcionários, no tamanho da máquina pública, você já perdeu muito capital ali, e você já perdeu muito tempo. A gente pode ver isso pelas licitações, pelo preparo do Brasil também para combater o coronavírus. Em Campinas, o hospital de campanha nem está pronto ainda. O pessoal ainda está falando em comprar máscaras, chegando equipamento, sendo que é um problema conhecido há muito tempo já. E não é só isso, né, Gustavo? Você pega o Pro Brasil aí, ele é um PAC, né? Ele é o PAC. É o PAC ou retorno. Que foi o PAC? O PAC foi um conjunto de obras, uma totalmente dissociada da outra, sem nenhum planejamento estratégico, que servia para regimentar filiados do governo. Era isso, esse era o PAC. O Pro Brasil, não acredito que fosse isso, mas assim, também não ia ter primeiro que o Ministério da Economia não foi nem consultado, né, pelo que a gente ouviu aí. Isso aí era uma obra dos militares, não sei se vocês vão lembrar, mas na época dos militares era normal se fazer isso, as grandes obras do Brasil, tipo Transamazônica, usina nuclear de Angra, as termoelétricas, tal, isso tudo foi construído na época dos militares, com um custo de absurdos endividamento do Brasil durante 10 anos, entendeu? Continua em Niterói. Toda vez que a gente teve um crescimento, esse crescimento foi desordenado, foi desorganizado, e a gente pagou o preço dele 2, 3 anos depois. Isso aconteceu com o Lula, com a Dilma, com os 4 anos que a gente passou de recessão aí. Isso aconteceu no governo militar com a queda que a gente teve de crescimento no começo dos anos 80. Então, assim, eu acho que deveria ter um plano, tipo um plano Marshall. O plano Marshall foi um plano organizado, né? Esse daí não dá para falar. Ele deveria ter um plano Marshall aqui, porque nós vamos precisar, porque vai aumentar muito, nós vamos sair disso aqui muito machucado, com desemprego muito alto. Não é difícil a gente chegar nos 20 e poucos milhões de desempregados, fora os desalentados, que vocês sabem o que é o cara que nem procura mais o emprego. Então, assim, nós vamos levar algum tempinho aí para se recuperar, e talvez um plano desse fosse uma saída, mas não da forma como eles estão querendo fazer, que é um negócio, faz uma obra lá no Amapá, faz outra no Pará, faz outra no Rio Grande do Sul, faz outra, sabe, uma dissociada da outra, a gente não tá ligando nada a lugar nenhum, entendeu? Então, assim, precisava ter, por exemplo, esse ministro da infraestrutura é um puta de um craque, esse cara, esse Tarcísio de Freitas.
É um puta de um craque. Pega um negócio dele e joga na mão dele. Esse é um cara para tocar um negócio desse e fazer uma coisa concatenada, planejada. Não um militar qualquer e aí falar, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E dinheiro não nasce em árvore. Nós vamos sair daqui. Um outro problema dessa crise é assim: nós vamos sair com um déficit público disso aqui gigantesco. Né? Nós vamos sair com um endividamento em relação à dívida externa nossa, perde 100%. Então, se a gente não se organizar, vai demorar muito tempo para ser. Parece até apologia do caos isso aqui, mas assim, é um pouco de realidade isso aqui também. Então, mas o problema do Plano Marshall é que você está tirando capital da iniciativa privada, capital que poderia ser alocado para produzir algumas coisas, ou para produzir, e está falando para o governo, ó, vou investir isso em algum lugar aqui. E será que vai ser investido da maneira eficiente? Por melhor que seja o Tarcísio, será que realmente a gente precisa, sei lá, ampliar o Porto de Santos ao invés de criar uma nova indústria de sapatos no Rio Grande do Sul para exportar para algum outro país? Lógico que não. Não. Então, mas essa não é... Acho que nem passou na mão do Tarcísio isso aí. Acho que não. Posso fazer uma pergunta da história liberal? Pode. Não sei se... por que historicamente, a maçonaria nunca conseguiu implementar o liberalismo no Brasil? Daí, eu não sou da maçonaria, isso daí eu não posso responder. Ô, Sandra, você está com cada pergunta hoje, hein? Pelo amor de Deus. Faça a menor ideia. A maçonaria não tem posicionamento liberal, ela tem outra história, não tem nada a ver com posicionamento liberal. Não tem posicionamento liberal? Mas, por favor, esquece o assunto. Tá bom, maçonaria, esquece o assunto. Tá bom. Não é por aí. Fechou. Vamos lá. O plano da maçonaria é dominar a China para dominar a ONU depois e conquistar o mundo. E acabar com a Agenda 2030. Tirar o Bolsonaro. Tirar o Bolsonaro. É filosofia pura, gente, para. Mas vamos lá. Gustavo, só uma perguntinha fora do contexto aqui. Você tem esse site aqui, chama Novo 30 Onda Laranja? Não tenho. É? Não, vou entrar aqui para ver. Não, tem uma reportagem que você vai gostar bastante aqui. Chama Liberais Antilibertários. É de um cara chamado Isaías Arcanjo. Ele compartilhou isso aqui. Não, mas essa página eu conheço. E ele desce o cacete aqui na escola austríaca. E nas coisas que a escola austríaca prega. Depois dá uma olhada. Então, mas daí a gente tem que entender também que muita gente que critica a escola austríaca nunca leu um autor de escola austríaca. Então, pois é. Eu já acompanhei essa página aí, tá? Eu conheço essa página. Eles fazem algumas críticas, mas tem muita coisa que não é bem verdade, assim. Tem gente que critica a escola austríaca porque não aceita a fórmula, algo assim, mas não é verdade. Bom, enfim, depois você dá uma olhada. O que mais, pessoal? Vamos encerrar? Vamos bater um papo sobre alguma coisa? Eu sugiro a única coisa, Gustavo, se você quiser falar, é realmente nós estudarmos a história do Plano Marshall, que todo mundo chama o nosso como Plano Marshall. Não tem nada, é uma diferença brutal do conceito que foi feito na época do pós-guerra com o que está sendo feito agora, né? Os motivos, era a reconstrução, é completamente diferente, né? Agora é um jeito de tentar fazer a economia mover. E no Brasil, sempre que tentam fazer isso, usam o Estado, é normal. Porque as indústrias, você poderia dizer, bom, como é que eu faria para a indústria se mover sozinha? Né? Os empreendedores investirem no Brasil, quais as condições que me permitiriam que a indústria privada construísse estrada e não fosse desapropriada, ou construíssem coisas que não fossem
retiradas. Nós tendo um Ciro Gomes contando história, que ele não é dessa vez, da última vez ele disse que se entrasse, ele estatizaria um monte de coisa. Quer dizer, enquanto nós não resolvemos essa questão de que realmente põe o dinheiro aqui e a gente não vai tomar o seu dinheiro, tudo vai vir do Estado. Não tem como. Investir no Brasil é capital de risco, por isso que você pede um prêmio grande. Mas se você pudesse realmente abrir, por exemplo, o próprio México, que é um país que chega a ser relativamente similar ao Brasil, quando você faz uma estrada de cota, que se chama estrada pedagiada, você não privatiza uma que já existia, você constrói uma nova. E você vai continuar tendo a livre. Se o povo quiser ir de Cidade do México a Acapulco pela livre, vai, é uma estrada de merda. Mas se você quiser ir pela pedagiada, você vai pela pedagiada. Aqui não. Pegaram a estrada que eu, tu e todos nós construímos e falaram assim, ó, agora ela é privada. Então, é complexo isso, sabe, aqui. O México é um país simples, mas se você olhar, a questão tributária lá está bem mais facilmente resolvida, a questão trabalhista mais, porém agora, é lógico, tem um presidente comunista, um socialista, que vai botar aquilo tudo a perder, realmente. Fazer o quê? É a vida, né? Mas para quem visitou o México desde os anos 80 e vê a evolução que teve aquele país, pequena anualmente, mas constante, com novas, tudo melhorando. Quando eles fizeram o pacto do ALCA, em 1994, que eles assinaram, houve um desenvolvimento feroz deles. Mas por quê? Porque mantiveram o tipo de contratação de mão de obra similar à americana. Você paga por semana embora, não fica devendo. Não existe justiça trabalhista, é justiça comum. O capital é remunerado e você paga sobre ele, mas de acordo mais ou menos internacionalmente, segue muitos padrões norte-americanos. Então, vale a pena investir. Sabe? Você privatiza as coisas, você faz uma estrada e cobra. Se tu queres andar nela, anda. É uma questão de fazer um business plan e botar o risco. O duro é que no Brasil, quando você faz business plan, você vai botar um incentivo de um Estado, porque o Estado diz, não, eu te dou isenção disso. E aí o cara quer convencer alguém, bota no business plan aquela isenção. Terminada a isenção, o teu business plan vai pro buraco, muda o governo, acabou tudo. Então, o que falta é simplesmente solidez em acreditar que pode se investir no Brasil. Do contrário, o dinheiro sempre virá do Estado. Não tem outro jeito. Sim. A crítica que eu faço às privatizações é que no Brasil é que a gente tem que tomar cuidado para não passar do monopólio estatal, que é ruim, para o monopólio privado garantido pelo Estado, que é péssimo também. Exato. Então, a solução não é só assim, vamos privatizar a Sanasa em Campinas. Não, calma aí. Vamos desregulamentar primeiro. Se alguma outra empresa quiser oferecer o serviço, vamos deixar a possibilidade aberta. A CETEC, por exemplo. Será que a gente precisa ter a CETEC ou ter a INDEC? Será que a gente não poderia pensar em outro modelo? Enfim. O que acontece é que deixaram de chegar nesse ponto. Então, é muito difícil você... A privatização, aí é outra história que eu estou falando para você. No México, eles constroem uma estrada nova privada, risco de quem constrói, se vai ter volume de pessoas, mas a livre continua, em geral, paralela, inclusive muito próximo. É uma que você usa porque foi construída com o seu dinheiro, você pagou, não tem as melhores condições, mas você vai por ela. Agora, tu queres vir numa autoestrada muito mais agradável, menos movimento, vai na paga. Entendeu? E aqui não, os caras pegaram a nossa a estrada aqui, a Bandeirante, e falaram, agora foi privatizada. É melhor do que não ser privatizada, mas o custo não foi feito, a outorga não foi feito de forma proporcional, né? Porque quem construiu fomos nós. Né? Sim. Mas, enfim. E é só um país próximo, se você pensar, né? O Gustavo, uma sugestão. Será que falta, acho que uma lição, né? Uma lição, isso. Sexta lição aí. Depois, quando acabar isso aí, eu acho que essa conversa de segunda-feira é muito boa. Será que a gente não consegue, por exemplo, trazer, além da gente que está aqui e tal, tipo um Lobauer da vida, sabe, essas pessoas que pudessem conversar um pouco com a gente sobre o partido, sobre
sobre o atual momento. Eu acho que seria legal isso aí. Eu vou fazer um spoiler aqui, um anúncio que eu tinha conversado com o nosso ilustríssimo presidente, adorável, venerável mestre. Ele tá aí, ó. Ele não está no grupo mais? Não, então, eu estou elogiando ele assim porque ele está escutando aí. Só porque eu apareci, né? Não, então, tem que... Antes estava falando mal, agora tem que falar bem. Mas agora que o saco... Tinha contando alguma coisa, eu falar o nome dele, voltou correndo. Agora que o saco já foi puxado e rasgado, nós fizemos um grupo chamado Filiados Novo Campinas, exclusivo para afiliados mesmo. E a ideia é passar uma live lá, fazer uma coisa mais interativa com algumas pessoas lá. A gente pode usar esse horário de segunda-feira para fazer isso. Minha sugestão é que depois que acabe o Mises aqui, a gente passe por um próximo livro, que eu acho que é muito interessante, que é A Lei do Bastiat. E é um livro mais prático no sentido para quem quer ser vereador, para quem quer estar na vida pública, né? É um livro bem curto também e é muito interessante. Então, eu acho que a gente poderia fazer uma semana do estudo do livro e uma semana a gente traz o especialista, de repente. Isso, uma boa. E daí as que não forem tão fechadas assim, a gente pode compartilhar no grupo Filiados Novo Campinas e fazer através de lá para a gente gerar, agregar valor para o nosso filiado, né? Para mostrar que o novo não está parado e para ter o material salvo lá para sempre. Alguém sabe dizer se o Lobauer está ocupando algum posto no novo, alguma coisa assim? Não está. Iniciativa privada. Hã? Na iniciativa privada, João. Ele não está mais no... Ele é filiado, lógico. Ele é filiado, né? Sim. Um dos fundadores, mas ele não está mais em nenhuma atividade no novo. Mas é um camaradaço. Pela primeira vez eu escutei ele dizer que acho que ele devia ter saído, ele mesmo dizendo que devia ter saído para senador. Na última live que ele fez com o Alexis, ele disse, eu acho que eu devia ter saído para senador. Mas ele era, Deveria. Não, sim, mas ele foi convidado no final e fez a composição de chapa, né? Foi para vice, né? Eu acho que ele tinha grande chance de entrar, viu? Ele explicou lá o motivo que ele achou, mas eu acho que ele teria continuado, sim. É um grande cara, por favor. Então, mas tu viu ele falando que ele ficou com medo do Datena? Nunca imaginei essa história. Quando o Datena ia sair candidato, uma coisa assim, e aí veio o convite da Moeda e ele aceitou por causa disso. Ele falou isso mesmo, ele disse exatamente isso, mas que ele ficou com medo do Datena. Eu achei que ele avaliou mal a história, imagina, puxa vida. Mas eu gostei do posicionamento dele, cara. Ele fala bem, as ideias claras, ele tem entonação, aquele papo que eu falei com a Moeda não tem. Christian é melhor que a Moeda. Ele tem um ego, mas não tanto quanto o Alexis. Eu gostei. Achei bem legal. O cara é fã. Ele conhece bastante do sistema, ele conhece bastante o sistema educacional, ele conhece bastante o sistema financeiro. Ele é um cara, viu? Ele é fantástico. Eu sou apaixonada pelo Lobauer, no bom sentido. É um cara que junta humildade e conhecimento, sabe muito. Gosto muito do Lobauer. Parece uma unanimidade que todo mundo gosta do cara, né? É uma pena que não está aí. Mas logo ele deve voltar, ele não vai se afastar demais. Agora ele está ganhando um pouco mais de dinheiro. 2022 deve estar por aí. Pô, ele se arrebentou inteiro na campanha eleitoral. Ele tentar ser prefeito também? É que ele parou no meio do processo, coisa assim, de São Paulo? Eu não sei. Quando ele falou do Datena, eu fiquei assim, falei, puxa vida. Que o Datena é forte, não tem jeito. Nome é muito forte. Muito forte. Nome muito forte. Imagina, o cara tá o dia inteiro na televisão, o dia inteiro falando. O povo vota. Eu acredito que o lance dele sair para prefeito foi mais para puxar, né, para incentivar as pessoas a participar do processo seletivo. Que ele estava precisando cuidar da vida financeira dele, né? Ele tem trabalhado no partido de forma, vamos dizer, voluntária, né? Mas ele precisa do dinheiro dele, né? Tá certo ele. Então, mas é um grande cara. Eu tô na estrutura.
Além do Amoedo, quem que é da cúpula dos amigos do rei ali? Vocês conhecem mais? Que a gente poderia trazer. Emerson Schaeffer. Gustavo Oliveira. Eu não sou nem na ralé. Se eu passar no diretório estadual, ninguém sabe quem sou. Mentiroso. Sábado Nacional. Mariane, meu querido, novo somos todos nós. Não, beleza, mas tirando essa parte e indo para a parte prática, quem que são as 10 cabeças que falam, ou a gente também não sabe? Não podemos comentar. Não, mas está dentro, é só entrar no site. Vamos entrar lá, a gente mostra as 10 cabeças que estão lá. Pô. Entrar no site. É Executiva Nacional. É Executiva Nacional. Tá, o Amoedo nem faz parte da Executiva Nacional. Não faz, mas faz, né? É igual o Carnieri na ponte aqui em Campinas. Vai ser o presidente emérito, benemérito, não sei o que mas lá. Ele comprou Ponte Preta, né? É diferente, calma aí, pô. Vamos bater um papo com o presidente atual do Novo, ele tem certeza que ele aceita. Aí, ó. Acho que esse era uma boa. Ô, Emerson, para a gravação aí. Senão eu não posso fazer minhas piadas aqui e me compromete depois. Eu ia falar assim, vamos derrubar ele para colocar o Emerson, daí a gente manda em tudo, mas está sendo gravado, então, se não estiver sendo gravado, eu falaria isso. Vamos para frente, vai. Vamos lá. Vai pensando nessas coisas. Pessoal, então, semana que vem tem mais último capítulo lá, para a gente bater um papo também, se vocês precisarem de alguma coisa, estou à disposição. E compartilhei no grupo dos postulantes o nosso grupo exclusivo para afiliados. É importante preencher as 3 questões lá. E não colocar o número de filiação, a gente não vai conseguir aceitar no grupo. Então, se vocês conhecerem... Eu só coloquei meu nome. Mas você eu conheci, eu aceitei. Muito obrigada. Isso. Mas assim, quem eu não conheço não tem como aceitar. Assim, e eu imagino que você esteja pagando em dia também, então, porque você é postulante. Mas assim, a gente vai ter que conferir inscrição por inscrição, porque aquele grupo é exclusivo para afiliados. É um grupo bem mais restrito do que qualquer outro que a gente tem no Novo Campinas hoje. Então, se vocês conhecerem alguém que é afiliado, compartilha também para a pessoa se inscrever e entrar lá. Bom. Mas daí ele vai ficar igual o Novo, vai ficar igual... Se começar a inscrever todo mundo, aí vai estar igual o grupo do Novo aqui. Não, mas não é grupo de WhatsApp, é grupo de Facebook e a gente consegue ter moderação lá, consegue fazer live através de lá, entendeu? Tá. Dá para ter um controle um pouquinho maior. Beleza. Vai ver a bagunça. Ô, Gustavo, você cortou o cabelo no mesmo lugar que o Emerson? Eu cortei no Pombos. Eu não sei se o Emerson cortou lá. Cortei no Pombos, por isso que começa a cagada. Então tá ok? Tá ok aí, Gustavo? Isso. Fechou. Tá ok. Tá ok? Bom, pessoal, até mais então. Um abraço. Um abraço aí para todo mundo. Amanhã eu vou fazer uma... Não é pergunta dessa vez, não. Amanhã eu vou fazer uma live com o pessoal do Rio de Janeiro. Se vocês quiserem ouvir como é que está a Prefeitura do Rio, para não se sentir tão inferiorizado aqui, achando que só a gente que tem problema. Beijo. Beijo. Beleza. Avisa que horas que é a live, Sandra, para entrar lá, tá bom? 19 horas vai ser no Instagram. Tá. Com o Bruno Mega. 9 da manhã? Não, 19, 7 horas da noite. 19. É com o Bruno Mega, que é um candidato também a vereador pelo Rio de Janeiro. Beleza. Legal. Fechou. Valeu. Tchau. Boa noite. Até mais. Valeu, um abraço aí para todos. Boa noite, Mariane. Boa noite, João Boy.